Unção ou chateação. Se de fato representarmos o Deus Todo-Poderoso, o ser mais atraente do universo, a igreja nunca deveria ser entediante. Esse marasmo que muitas vezes caracteriza a igreja acontece por muitas vezes permitirmos que o espírito religioso tenha mais influência do que o Espírito Santo. O espírito religioso aprisiona muitas pessoas e as faz terem medo de cometer erros ou ofender alguém. Não se pode seguir a Jesus quando se é controlado pelo medo ao invés da fé. Se seguirmos a Jesus, cujas palavras e ações constantemente ofendiam alguém, o mesmo acontecerá conosco. O que liberarmos nos céus, no âmbito espiritual, será liberado na terra. E isso fica evidenciado pelo domínio do espírito religioso sobre grande parte da terra na forma do politicamente correto. Os mais dedicados pulverizadores desse espírito de religiosidade natural são justamente os incrédulos. A Bíblia deixa claro que, se não estivermos ofendendo pessoas nem sendo perseguidos, não estaremos vivendo em retidão. Se somos controlados pelo politicamente correto, obedecemos ao espírito religioso e não ao Espírito Santo. Se vemos a vida de igreja como absolutamente organizada, ordenada e inoperante, então precisamos ler o Novo Testamento novamente. Considere os próprios encontros do Senhor. Muitas vezes os demônios se manifestavam e as pessoas se atiravam no fogo. Outros abriram buracos no telhado para colocarem próximos a ele aqueles que precisavam de oração. Garotas com uma reputação não muito boa derramavam perfumes sobre o Senhor e assim por diante. Além disso, os fariseus, praticamente a materialização do espírito religioso, desafiavam tudo o que ele dizia ou fazia. Isso tudo soa mais interessante para mim do que a igreja atual. Buscar ordem e obediência é bíblico, mas uma devoção excessiva a isso pode fazer com que sufoquemos a vida da igreja. A vida, em um sentido geral, é mesmo confusa. Quando o Espírito Santo se move, pode parecer caótico por um tempo, mas é necessário o caos no coração das pessoas para que essas sejam transformadas, curadas ou enviadas. Os descendentes espirituais dos fariseus se ofendem a cada movimento verdadeiro do Senhor, assim como aconteceu com seus antepassados quando o próprio Deus veio e andou entre eles. Quanto mais coisas ele realizava, mais se ofendiam. Quando Jesus se move através de seu povo hoje, os fariseus espirituais se comportam da mesma maneira. Quanto mais o Senhor se move através de você, mais os críticos se levantarão. Se você quiser permanecer em um movimento autêntico de Deus, você precisará resistir aos fariseus, assim como Jesus o fez. Devemos estar mais preocupados em nos certificar de que o Senhor terá total liberdade para tocar as pessoas do que com a nossa reputação diante dos fariseus espirituais. Assim como o Senhor Jesus chamou pessoas comuns para serem seus líderes e ministros, Ele faz o mesmo cada vez que se move de uma nova maneira em cada um de nós. Ele não mudou e ainda confia mais nas pessoas comuns do que em teólogos ou profissionais religiosos. Digo isso sendo um teólogo e um profissional religioso. Mesmo assim, quem exerce essas atividades pode ter um coração como o de Saulo de Tarso, o fariseu dos fariseus, que foi chamado pelo Senhor e se tornou um apóstolo com excelência. Não há dúvidas de que o Senhor obviamente prefere chamar as pessoas mais comuns para serem seus líderes. Por isso, a maioria desses estará sempre em uma longa curva de aprendizagem. Eles podem fazer coisas ora incríveis, ora estúpidas,
assim como vemos ao longo dos evangelhos e no livro de Atos. O Senhor aparentemente nunca se incomoda com os erros do seu povo, e nenhum destes supera a sua capacidade de conserto. Ele claramente ama a vida real, sincera e aqueles que são genuínos. Talvez por isso o Senhor tenha dado as chaves do reino a Pedro, o qual cometeu sérios erros no início, mas acabou por realizar algumas das maiores obras. Mesmo seu mais terrível erro, ter negado o Senhor, não o impediu. Ele se arrependeu, voltou e continuou. Esta é a natureza da verdadeira fé. A confiança de Pedro não estava em si mesmo, nem em sua fé, mas no Senhor. A história da igreja seguiu essa tendência. O mais alto padrão de excelência é um objetivo digno, mas atingi-lo exige que antes lidemos com muitas coisas longe de serem perfeitas. Se vale a pena fazer algo, valerá a pena começar a fazê-lo errado. Mesmo o grande apóstolo Paulo não era o grande apóstolo Paulo quando começou seu ministério. Ao invés disso, ele era um apóstolo imaturo como todos os demais apóstolos eram quando começaram. Se quisermos os melhores dons, devemos estar dispostos a limpar as maiores bagunças. Se você quiser uma tenda limpa, ela irá precisar ser esvaziada. Precisamos ver em imaturos Saulos de Tarso grandes apóstolos e então ajudá-los a chegar lá. Repito, mesmo Pedro tendo cometido o mais terrível erro de ter negado o Senhor, isso não o impediu. Ele se arrependeu, voltou e continuou. Esta é a natureza da verdadeira fé. Não confiar em si mesmo ou em sua própria fé, mas no Senhor.